Glória a Deus, amados irmãos. Hosana, hosana ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fica em pé, queridos, e vamos aplicar a palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã. Quero que você abra a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vocês. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão. Pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que, o apóstolo falando, ainda eu também poderia confiar na carne, segundo o que pensa que se pode confiar. Ainda mais, porque circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está falando dele mesmo, o apóstolo Paulo. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri perda de todas as coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. E não tenho justiça própria, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo sim conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, confortando-me com ele na morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, somos perfeitos através da graça e da misericórdia de Deus. E se pensais de outra maneira, também Deus vai revelar. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o seu exemplo, e tendes também vocês. Porque muitos há, e que muitas vezes vos disse, que agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar os nossos corpos humilhados ou de humilhação, para sermos conforme o seu corpo glorificado, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos e clamamos nesse momento, Senhor, fala conosco, segundo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa manhã, e aqueles que estão também ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Você pode sentar-se, querido irmãos. Meus irmãos, palavra dessa manhã, e eu gosto de aplicar com o tema, prosseguindo para o alvo. Todos nós temos alvos na vida, todos nós.
desde que você inicia, desde que você vai tomando consciência, você vai tendo objetivos, vai tendo alvos. Mas eu digo para vocês, em nome do Senhor Jesus, todos os nossos alvos da vida não tem sentido se o alvo principal não for a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então isso que eu quero ministrar nessa manhã. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, é a primeira igreja, inclusive, quando ele entrou na Europa, ele implantou essa igreja chamada, lá em Filipe. E o apóstolo Paulo tem assim um carinho, um amor muito grande pelos nossos irmãos lá chamado Filipenses. Se você estudar a palavra de Deus, certamente já leu, mas você vai ver que ele começa no primeiro capítulo, e uma das coisas que ele fala para os irmãos: olha, irmãos, o Senhor que começou a boa obra, Ele vai concluir na vida de vocês. Isso é uma coisa para você já pensar nessa manhã. Você que já recebeu o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, a obra que Ele começou, Ele continua e Ele termina. O Senhor Jesus não é como nós muitas vezes, começamos algumas coisas e não terminamos. Nessa manhã você pode ter certeza, aquela obra que Ele começou na sua vida, Ele vai concluir. No mesmo capítulo Ele faz assim: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso tudo Ele está falando com os irmãos. Ele está mandando uma palavra para aqueles irmãos lá em Filipe, porque Ele amava e ama. Mas nessa manhã eu quero que você pense no que o Senhor Jesus fez por nós, como já foi falado aqui. E aí Ele vai ministrando, e no capítulo 2 Ele vai falar da humildade. O Senhor Jesus deixou a sua glória, humilhou-se. Por causa dessa humilhação Ele aguentou até o final, porque me amou, porque ama você e porque quer que eu e você um dia estejamos com Ele na eternidade. Essa é a função, essa é o alvo principal do Senhor Jesus. A palavra diz que Ele se humilhou, mas a palavra aqui também no capítulo 2 fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É bom que confesse agora, é bom que seja confessado hoje, porque na eternidade todos vão confessar. Infelizmente, alguns não vão entrar no reino de Deus. Mas ele começa falando com os irmãos, dizendo: irmãos, regozijai-vos, regozijai-vos. Então veja que nós vivemos um tempo de muita tristeza, muitas perdas. E posso pensar aqui que cada um de vocês, alguém da família, ou bem próximo, ou parente, ou amigo querido, você perdeu esse período da pandemia. Eu mesmo perdi um irmão. E assim, tantas perdas. Nós vivemos um tempo assim de muita tristeza. Mas irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso, inclusive preso a um soldado romano. E ele manda uma palavra dizendo: irmãos, alegre-se em Cristo Jesus. Pode dizer glória a Deus? Eu não sei a dor que você está passando, eu não sei o problema, a luta, o que você está enfrentando, mas se nós tivermos o alvo só dessa vida, nós vamos passar o tempo em lágrimas, em sofrimento e choro. Agora, se eu entendo e percebo que essa salvação preciosa, conquistada na cruz do Calvário, isso me faz ser mais do que a dor, me faz ser feliz. Então nós vivemos muito tempo daquelas coisas assim: estou triste, estou precisando, estou querendo, nós ficamos muito no estou. Nós precisamos reverter em Cristo: eu sou abençoado em nome de Jesus. Amém? Então você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque nós somos eleitos em Cristo Jesus. Nós somos, aleluia. Então o ser, que é uma identidade, ele tem que estar acima do estar. Isso ele vai mostrando. E por isso que ele fala dele mesmo: olha, quase que ele diz, eu sou quase perfeito dentro de toda a lei que eu servia, mas preferi perder tudo para ganhar a Cristo Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Algumas coisas para nós pensarmos aqui. Essa carta, quando foi escrita em 62 depois de Cristo. Então ele está lá preso e manda essa palavra aos irmãos. E eu quero nessa manhã, para a igreja do Senhor reunida aqui,
dessa casa de oração. Que você, ao sair daqui, essa casa dessa manhã, você saia com a sua fé fortalecida, inabalável, em Cristo Jesus nosso Senhor. Você sabe que tem pessoas que são capazes de qualquer coisa para manter aqueles propósitos que tem muitas vezes. E você sabe de tantas histórias, eu não tenho tempo para citar algumas delas aqui, mas que são capazes de morrer por aquilo. E às vezes estão morrendo por coisas ou por alvos que não vai levar para a eternidade. Mas o apóstolo Paulo, ele preferiu tudo para ganhar o Senhor Jesus. E ele vai ministrando aqui. Ele vai dizendo assim para nós, por exemplo, não que eu já tenha alcançado, porque a nossa caminhada, irmãos, se nós queremos prosseguir para esse alvo, quando você prioriza esse alvo principal, que é a pessoa do Senhor Jesus, isso vai nos levar para a eternidade, e um dia estaremos com Ele para sempre. Um dia estaremos celebrando Jerusalém, como foi cantado aqui. Glória a Deus por isso. Então quero que você pense nessa manhã. Eu sei, por experiência, na nossa humanidade, na nossa carne, nossas limitações, nós sofremos, e muitas vezes isso vai tomando conta, e aí a gente não consegue vencer, não consegue passar por tantas coisas que estão tomando conta, porque como viver além dessas coisas que nós vivemos no sofrimento do dia a dia? Se você olhar um pouquinho, a palavra de Deus vai mostrar tantos exemplos. Vou mencionar aqui pelo menos 2. Vamos pensar em Jó. Jó perdeu tudo, ficou doente, rejeitado, todo cheio de enfermidade. E ele tem uma das expressões que eu considero mais linda na palavra de Deus, quando ele diz assim: eu sei. Jovens, irmãos e famílias, esse eu sei é porque teve um encontro e uma experiência com o Senhor Jesus. Naquela noite, uma sexta-feira, quando eu disse: Senhor, no próximo final de semana eu vou à tua casa e vou entregar a minha vida. E naquele domingo, quando eu lembro que eu cheguei naquele altar, derramei minha alma, ali eu sei que ali eu tive um encontro com Deus, um encontro de transformação. E a gente percebe isso em Jó, pela experiência que ele tinha. Deus tinha certeza, quando ele foi colocado em prova, que Jó não negaria a sua fé. Então como é que vamos alcançar, em primeiro lugar, esse alvo do dia a dia, esse alvo da nossa vida, que é o Senhor Jesus? Como que nós vamos manter isso, irmãos? É pela nossa fé, mas é por experiências com o Senhor Jesus. Quando nós programamos ou pensamos em ter filhos, eu fiquei doente e aí ficamos impossibilitados. E eu estava trabalhando, nós morávamos em Santo, mas eu trabalhava em São Paulo. E ela foi no médico, e o médico falou assim: vocês podem adotar, porque vocês não vão ter filhos de vocês mesmos. A pastora teve uma expressão que eu guardo até hoje. Ela falou para o médico, falou: olha, a minha fé me permite crer que nós teremos filhos. Aleluia. Desabou a chorar, foi para casa chorando. E oramos durante quase 3 anos ou mais, um pouco até. Mas Deus honrou a nossa fé. Nós temos 2 filhas maravilhosas. Louvado seja o Senhor por isso. Mas eu estou contando uma experiência pessoal. Nós temos outras, muitas outras. Então eu quero que você entenda. Veja lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, aqueles homens e mulheres. A palavra diz que eles foram provados pelo fogo, mas eles venceram reinos, venceram tantas vitórias. Mas no final vai dizer que também eles foram mortos, foram cerrados pelo meio. Mas a Bíblia diz que eles não negaram a sua fé. Eu digo, irmãos, em nome do Senhor Jesus, este é um tempo de provação, um tempo que você vai entender. Aqueles que são do Senhor Jesus vão permanecer cada vez mais firmes, porque muita gente está esfriando, olhando o Senhor de longe, sem relacionamento. Isso pode ter certeza que vai levar a pessoa por caminhos maus.
Eu quero que você faça uma lembrança. Você tem lembrança, com certeza. O povo de Israel foi liberto depois de 10 pragas. Deus provou. São milagres, operações e maravilhas que Deus fez. Mas aquele povo agora estava indo com o objetivo de ir para Nova Jerusalém, para Canaã. E aquele povo está no deserto. De repente eles observam que estão sendo perseguidos por todo aquele exército de Faraó. E ali vai acontecer umas coisas que eu fiquei olhando para isso, pensando. Eles têm, primeira coisa que eles reagem é com medo. Segundo, já fico incrédulo, porque o medo, aquele medo que já falei que é um medo espiritual, não um medo natural, ele gera incredulidade. Por fim, gera murmuração. O Senhor fez tanto. E quantas vezes o Senhor fez tanto nas nossas vidas, e muitas vezes a pessoa fica incrédula, e aí fica murmurando, e pronto, tudo aquilo que foi bênção parece que não tem mais. Que o Senhor nos ajude a termos uma fé de sempre com gratidão. Amém? Gratidão. Está doendo, está difícil, Senhor, mas eu quero que o Senhor saiba, está doendo aqui, estou sofrendo, mas olha para minha alma, Senhor. Eu quero agradecer, porque o Senhor me comprou com teu sangue precioso, Senhor Jesus. Então você tem essa reação de gratidão. Isso vai edificar a sua vida. Você vai ser instrumento de bênçãos. São dias difíceis, é fato, irmãos. Conflitos, tristeza e tantas coisas acontecendo. Mas o crente tem uma esperança viva. Aleluia! Uma esperança viva. Nós devemos e podemos prosseguir, sim. E eu vejo quando o apóstolo Paulo está falando aqui com os irmãos, ele vai dizer: irmãos, olha, eu prossigo para alcançar aquilo que já fui alcançado. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? É graça. É a graça de Deus. Nós não merecemos, ou não merecíamos mesmo, mas a graça de Deus, através do seu Espírito, a sua palavra, que um dia chegou às nossas vidas, nós reconhecemos nosso estado de pecadores e pessoas que nós não teríamos nenhuma condição de ser salvos, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. Mas eu falo uma coisa que Deus tem falado no meu coração: a graça de Deus é presente hoje, irmãos. Lembra quando o povo está passando pelo Mar Vermelho? Foi um tempo que eles tiveram para passar, mas quando de repente aquele mar fechou, a graça de Deus está aqui passando. É oportunidade para todas as pessoas, mas vai passar. E a graça de Deus aponta para a justiça de Deus. Tem gente que fica dizendo: não, mas quando chegar lá a graça de Deus. Não, meus irmãos, a graça de Deus aponta a justiça de Deus. Por isso é graça, para dizer para você e para mim: filho, permaneça. Filho, não deixe. Filho, fica nos caminhos do Senhor. Veja os planos que eu tenho para você. São planos maiores, melhores do que você pensa. Agora e nós ficamos muitas vezes presos no mais aquilo, mais isso. Irmãos, é tempo de nós termos atitudes e reverter essas coisas que muitas vezes são picuinhas, que vai mexendo com a nossa vida. E aí ficamos presos. Então, o apóstolo Paulo tem o objetivo de conhecer o Senhor Jesus. Você pode conhecer o Senhor através da palavra. E ele vai falando tudo isso, aquilo que já alcancei. E aí eu fiz uma lista aqui, algumas coisas, mas são muitas. Tudo que nós já alcançamos, tudo que o Senhor já nos deu, são coisas preciosas, maravilhosas, que você pode glorificar a Deus cada vez que você pensar nisso. Por exemplo, vou mencionar algumas delas aqui. Nós fomos alcançados e perdoados pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós fomos aceitos na família de Deus. Nós somos filhos de Deus, segundo a palavra de Deus. Olha quanta coisa. Nós somos selados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica que nós somos filhos do Senhor. Somos filhos de Deus, irmãos. Quando você tem essa graça, a presença desse Espírito na sua vida, que nós entendemos isso, mesmo quando você está lá na sua oração, sozinho, falando com Deus, Ele testifica, fala com você.
Nós fomos alcançados por essa graça, fomos alcançados para servir ao Senhor. Por isso eu quero que você saia nessa manhã daqui. Sabe o que é ter o Espírito de Deus na sua alma? Se consegue avaliar isso? Nós não avaliamos, nós não conseguimos. E aí as coisas picuinhas do inimigo vão lançando, de repente nem valoriza mais. Que nessa manhã, aleluia, nós possamos ter isso em mente. Senhor, eu sou do Senhor. O Senhor sabe o quanto estou perecendo, o quanto estou sofrendo, o quanto estou vivendo uma batalha espiritual na minha vida. Mas Senhor, eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia. Então diante disso, irmãos, Ele vai dizendo exatamente isso. Olha, irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe, esquecer é não cobrar mais. Esquecer é não cobrar mais. Porque muitas vezes, porque você não vai esquecer. A nossa memória é incrível para as coisas ruins, para aquelas briguinhas, aquelas coisas que alguém machucou, que falou, nós vamos mantendo. Mas assim, eu entendo que o apóstolo Paulo está falando assim. Esquecer, sim, é não cobrar mais. Posso ouvir um amém? Talvez nessa manhã, certas coisas que têm te interferido na sua comunhão com Deus, porque nessa caminhada, o que pode interferir, irmãos? Quais são as coisas que podem interferir na sua caminhada, no seu alvo de chegar, estar com o Senhor Jesus em comunhão? Muitas coisas podem interferir, sim, muitas delas. Isso que nós lutamos. Pode ser que nessa manhã você está aqui com algumas coisas que talvez estejam interferindo. Eu digo para você, é uma oportunidade para você colocar diante de Deus, falar: Senhor, está aqui essa situação, eu entrego ao Senhor, me perdoe, em nome de Jesus. Então ele fala isso, mas eu avanço para as coisas que estão adiante. Meus irmãos, e eu vou falar de forma prática aqui para você também. Avançar é quando você se dedica de fato para aquilo que é importante, para aquilo que é necessário na sua vida. Quem está estudando, você precisa estudar mesmo, se formar, procurar fazer o melhor. Você que tem um relacionamento, o seu casamento, faça o melhor. Você que está servindo a Deus através da obra do Senhor, faça o melhor. Avance, pensa assim. Porque muitas vezes nós ficamos parados no tempo e não queremos nada mais, parece que aquilo já está bom. Não, o crente, ele continua avançando, continua crescendo. Pode passar 10, 15, 20, 50, 100 anos, mas ele continua crescendo nos relacionamentos, porque o nosso Deus é um Deus ilimitado. Ele sempre tem algo novo, sempre tem algo extraordinário para cada um de nós. E nessa manhã, o Senhor quer que você avance. Avance. Sabe aquele desafio que está na sua vida? Avance. Não aceite, não fique aceitando aquilo que vai trazer tristeza para você mesmo, para a família. Avance. Como que eu vou avançar, pastor? Avance na oração, irmão. Tenha tempo de oração. Eu tenho falado para vocês aqui, desde que nós iniciamos esse trabalho, irmãos, nós precisamos ser sim uma igreja de oração, uma igreja que ora e que busca do Senhor a sua presença, uma igreja que tem experiências com o Senhor Jesus. Então avance através da oração, avance pela palavra, pela experiência do conhecimento da palavra de Deus. Já leram a Bíblia esse ano? Sabe, a Bíblia é para ser lida, ser meditada. Cada vez que eu estou lendo, relendo novamente, Deus fala comigo cada vez, porque Deus é rico nos seus ensinamentos. E o apóstolo fala: eu estou avançando para aquelas coisas que estão diante de mim. Ou seja, avance na sua vida, prossiga. E aí ele vai fechando: eu prossigo para o alvo. E aí a minha pergunta nessa manhã, para nós podermos pensar: como é que nós vamos prosseguir, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós só fazemos as coisas e prosseguimos pela fé, em primeiro lugar. Porque se você não fizer pela fé, a palavra de Deus fala em Hebreus 11:6, que quando nós chegamos perante Deus, Ele se agrada, é da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é um projeto que você tem, é algo que você está sonhando, é algo que você quer realizar. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer segundo o teu propósito.
fazer segundo a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então nós avançamos pela fé. Tudo o que fazemos, nós somos salvos pela fé, somos justificados pela fé, somos perdoados pela fé através do sangue do Senhor Jesus, somos igrejas pela fé, somos comunhão pela fé, tudo pela fé. Mas então, isso é para você pensar e nós pensarmos juntos. E já pensando nisso, quando eu vejo essa palavra, que já preguei algumas outras vezes, mas Deus vai falando para a gente, ou mostrando para mim mesmo, algumas coisas novas. E eu quero mencionar entre elas algumas coisas. Primeira coisa, você pode ter esse alvo, pode avançar, sabe por quê? Porque Deus sabe do propósito que você está buscando. Deus conhece você, Deus conhece a mim, Deus conhece cada um de nós. Muitas vezes nós achamos assim que eu estou fazendo algo, e muitas vezes fico pensando assim, bom, isso aqui, não sei se faço. Não, faça, mas com a sua alma, com o seu coração. Senhor, quero que glorifique o teu nome, isso que estou buscando do Senhor. E eu digo para você, Deus é Deus que nos ajuda, é Ele que opera os milagres. Então prosseguir primeiro, eu prossigo pela fé. Quando eu prossigo pela fé, a primeira coisa que vai acontecer é que eu vou ser confrontado. E nesse confrontamento que vem pelo Espírito de Deus, eu vou entender, Senhor, aqui há pecado. Tem um pecado aqui nessa situação. Então, Senhor, ajuda-me e perdoa-me. E aí, porque o pecado é uma muralha, o pecado é uma barreira que nos impede de enxergar os propósitos da vida, os propósitos que sonhamos, os propósitos de Deus. O pecado nos cega, irmãos, torna as pessoas cegas, não conseguem enxergar nada, e aí começa a fazer as coisas por si só, lutar com suas próprias forças, e não dá em nada, não dá em nada. Então a fé me faz perceber a palavra de Deus, a fé me faz perceber que eu preciso, primeira coisa, ser perdoado. E a palavra diz o quê? Se nós confessarmos nossos pecados, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Nós vamos participar da ceia. Dá para dizer, irmãos, que todos nós aqui estamos tão santificados que podemos tomar a ceia? Não. Mas nós vamos dizer o que primeiro? Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau e perdoa-me para poder prosseguir. Então, primeira coisa, precisamos entender isso, é pela fé. Mas também, quando eu tenho a fé, eu vou entender que eu preciso acertar com o perdão de Deus. Mais uma aplicação para você. Nós precisamos de milagres. Nós precisamos de milagres. Sabe, quando eu penso em milagre, eu lembro algumas passagens, mas estou lembrando de uma delas agora, que é aquele leproso, Mateus capítulo 8. Aquele homem estava apodrecendo, mal cheiroso. Ninguém seria capaz de tocar naquele homem. Mas ele vai até o Senhor Jesus e se submete, porque a primeira coisa que ele faz, ele adora o Senhor Jesus. Adoração é reconhecimento, adoração é entrega, adoração é chegar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E diz para o Senhor Jesus: Senhor, se tu quiseres, cura-me. Toda vez que você se quebranta, toda vez que nós nos quebrantamos perante o Senhor, toda vez que realmente colocamos antes de tudo a adoração ao Senhor Jesus em reconhecimento, toda vez que nós fazemos isso, você pode ter certeza que o Senhor Jesus vai dizer assim: eu quero. E pensa, não se tocava em leproso, e nesse leproso a palavra diz que o Senhor Jesus tocou nele. Eu queria dizer que o Senhor Jesus me tocou um dia desse. O Senhor tem me tocado tantas vezes. O Senhor tem tocado a sua vida. Quantas vezes você está também tão leproso quanto, mas o Senhor, pela sua misericórdia, toca, te abençoa, te restaura, te ajuda, te dá vitória. Então, diante disso, você pode aplaudir o Senhor, porque nós não somos melhores do que aquele leproso. Não somos melhores, mas redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, podemos prosseguir. Então todos nós precisamos de um milagre. E nessa manhã eu quero pensar com você sobre isso.
Você sabe que todas as pessoas que praticam algum tipo de esporte, eles se concentram para vencer. Se concentram para vencer. E a gente fica pensando aqui. Estamos, irmãos, concentrados. Não uma concentração neurótica. Não uma concentração de alguém que não pensa. Até porque o apóstolo Paulo aqui nessa mesma carta diz assim, olha, pensai em todas as coisas, aquilo que é amável, aquilo que é bom. Ele fala, vai concluir, aliás, a carta dizendo para os irmãos pensarem em coisas que são construtivas. Por que ele fala isso? Uma das coisas que a gente sabe, que o pensamento, aquilo que você pensa é o que você é. Se você é uma pessoa que tem fé, você pensa com fé. Se você é uma pessoa que pensa com vitória, você tem vitórias. Se você pensa que você quer o melhor para aquele teu irmão, você é um crente de verdade. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos aplicar a palavra em primeiro lugar em nós mesmos. Aquilo que o Senhor Jesus diz, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Então eu tenho que colocar isso primeiro em mim, e isso vai passando. E aí eu posso prosseguir, porque ele vai dizer, olha, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Um dia, todos nós, irmãos, todos nós, sem exceção, morreremos, a não ser que o arrebatamento venha antes. Eu sei que todo mundo quer arrebatamento, não quer passar pela morte, mas todo mundo vai passar. E assim, se você morrer em Cristo, e nós morrermos em Cristo, e é a nossa convicção, estaremos com o Senhor no mesmo instante quando fecharmos os olhos. Amém? Que o Senhor nos dê essa graça de entender. O apóstolo Paulo está falando sobre isso, e vai dizer também assim, olha, por isso vamos andar segundo aquilo que já alcançamos. Sabe que às vezes as pessoas, nós podemos pensar assim, o que eu já alcancei? O que eu já tenho? Aí nós fazemos uma relação com as coisas materiais. Ah, eu já consegui isso, eu já consegui aquilo. Eu quero dizer para você uma coisa. O Senhor Deus olha todos nós e todo ser humano. O que Ele quer encontrar ali é um coração rendido. Por isso a palavra de Deus, irmãos, ela alcança todos. Ela alcança aquele que é mais sábio, mais inteligente em si mesmo, de tanta ciência, de tanto conhecimento, como ela alcança aquele que está lá na calçada. Porque a palavra de Deus vai ao coração do ser humano. Então nessa manhã, como é que nós vamos prosseguir, irmãos? Nós vamos prosseguir com a nossa fé distante, de distância, com a nossa fé de vez em quando ter um momento de oração, com a nossa fé de vez em quando fazer algo, de vez em quando se disponibilizar para servir a Deus, ou nós vamos prosseguir com fé no dia a dia, sendo agentes de transformação. Aonde eu chego, aonde eu estiver, eu estou ali para abençoar vidas. Você vai, certamente você vai em supermercado, vai em lugares, e você vê gente, irmãos. Aonde você estiver, tenha uma prática que é saudável, que é edificante com você mesmo. Senhor, essa multidão que está aqui, aqueles que não são salvos, Senhor, salva, tem misericórdia. E outra, irmãos, se você abrir a boca para dizer assim, eu vou orar por você, você vai ter gente para orar, porque as pessoas estão precisando. Então nós precisamos andar naquilo que o Senhor já nos deu. Já somos salvos, somos redimidos, somos abençoados, temos esperança. Vamos levar esperança para as pessoas em nome do Senhor Jesus. Ter comunhão, aquilo que já temos, aquilo que já alcançamos em Cristo Jesus, porque a nossa pátria está nos céus. Você vai falar assim, eu sou brasileiro, eu sou descendente, eu sou espanhol, eu sou... Enfim, todos nós temos essa de dizer, eu sou. Mas olha, eu quero dizer para você, nós somos cidadãos dos céus. Aleluia! Eu sou cidadão do céu em Cristo Jesus. E é para lá que nós estamos indo. Então eu quero encerrar essa reflexão para você, nessa manhã. Para você entender que tudo começa com o que você decide. Se você decidir, Senhor,
Eu quero, a partir de hoje, ser um homem, uma mulher, um jovem, que a minha fé testifica da tua presença. Você vai ser, porque é o que Deus quer para a nossa vida, ser exemplos, ser bênção de fé. Então, tenha isso agora, prossiga com Deus, porque Deus conhece você. Prossiga com fé, prossiga servindo o Senhor Jesus. Você sabe que todas as vezes que você ouvia alguma história na Bíblia, o Senhor operava as maravilhas e as pessoas continuavam servindo o Senhor Jesus, até o dia que Ele nos chamar. E com isso, eu quero encerrar essa mensagem, perguntando para você também, para mim também, o que muitas vezes está impedindo o nosso alvo principal, que é a pessoa do Senhor Jesus. Algumas coisas podem estar interferindo. Quando é que eu sei isso, pastor? Quando a alegria da salvação está distante, a pessoa já nem agradece. Mas nessa manhã nós estamos aqui para glorificar e agradecer a Deus. Glória a Deus, por isso vamos participar da ceia daqui a pouco. Por que vamos participar da ceia? Porque fomos salvos, fomos redimidos e perdoados. Mas eu quero dizer para você também, tem gente na internet que está numa cama, ou que está no hospital, ou que está num carro, em algum lugar. O Senhor Deus ama cada um de nós, ama cada um de vocês. E aquilo que talvez a pessoa está vivendo, porque quem está doente agora, irmãos, a pessoa fica refém da enfermidade, e ela precisa de um milagre. Mas nós cremos em milagres, nós vamos orar por isso agora. Que essas pessoas que estão em casa, ou que estão em algum lugar, e que estão de repente ouvindo, e que vão ouvir, possam ter esperança de algo tremendo na sua vida. Mas eu digo para você, que essa cura aconteça, para você se firmar, para você dizer: nunca mais eu vou para o caminho do mundo, nunca mais vou participar dessa coisa que eu fiz lá. E tem gente que precisa tomar essa decisão, ser liberto das drogas ou dos vícios e de tanta tristeza que está vivendo. Então fica em pé e vamos aplicar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Essa manhã essa palavra é para você ser fortalecido na sua fé. O Senhor Jesus, quando Ele está para deixar os discípulos, Ele diz aos discípulos: vigiai, vigie, orem, para que quando eu voltar vocês estejam em pé na presença do Senhor Jesus. E eu quero orar nesse momento pelos seus irmãos que estão aqui, as famílias, e também depois pelas pessoas que estão em casa ou aqueles que estão precisando de ajuda e de socorro. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos deu a condição de poder, pela tua graça, sermos salvos, sermos perdoados, sermos redimidos por causa do sangue, Senhor, que nos purifica de todo o pecado e toda a mazela. E nessa manhã, Pai, nós apresentamos o Senhor as nossas vidas e dizemos: Senhor, perdoa aquilo que temos feito, aquelas coisas que têm muitas vezes deixado primeiro escurecido a nossa fé, a nossa visão principal, da visão do amor e da tua graça, meu Senhor Jesus. Deus, perdoa, Senhor, e renova-nos o teu Espírito, que os irmãos que estão aqui, as famílias, as crianças, os jovens, adolescentes, todos sejam renovados pela fé em Cristo Jesus, Pai querido. Nós oramos pelas pessoas que estão assistindo, aqueles que estão doentes, aqueles que estão fraquejados na fé, sejam ministrados enquanto é tempo. E o tempo, o Senhor diz que é hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós clamamos-te por isso, mas agradecemos, porque apesar de todas as nossas limitações, a nossa fé pode estar acima de todas elas em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E eu oro e agradeço em nome do Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno. Ele é digno, irmãos. Ele é digno. Louvado seja o Senhor Jesus. 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 Você que está aí pela internet, pode ligar para nós, que nós vamos orar por você, em nome do Senhor Jesus. Amém.